diretor da FIEB, e membro do Conselho Deliberativo Estadual do SEBRAE. Bom dia, Edson. Bom dia, Dilson Barbosa, bom dia, Ana Paula, Miro Nascimento e mais a equipe. É um prazer estar aqui nesse programa de grande audiência, o Bom Dia Feira. E estou às suas ordens, Dilson. Pode perguntar. Edson, entre muitas coisas que a gente estava conversando aqui em off, mas uma coisa vai puxando a outra dentro da nossa pauta. Você estava falando do polo logístico de Feira de Santana, né? Nós temos um polo de confecções e o polo logístico, né? O polo logístico hoje é um grande polo do Norte e Nordeste. Eu tive o prazer de conhecê-lo e também de levar o prefeito e mais uma equipe de empresários para conhecer. E eu vou te dizer, Dilson, é uma coisa encantadora. Nós precisamos ter um olhar voltado para o aeroporto de Feira, porque ninguém segura o crescimento de Feira de Santana se nós tivermos o aeroporto funcionando. Sobretudo o aeroporto de carga. Nós temos que ter um aeroporto alternativo para poder favorecer o crescimento de Feira. Feira está localizada em uma região, o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, e com isso favorece o crescimento de Feira. Talvez os olhares dos governantes não tenham esse olhar que eu tenho, mas eu acho que Feira de Santana precisa de um aeroporto urgente, para que nós tenhamos aí gerações de empregos, desenvolvimento econômico e muitas empresas vindo para Feira de Santana, porque nós estamos assim abençoados por Deus em termos de localização. Ou seja, você falava que muitas empresas estão deixando no momento de investir atualmente em Feira por falta do aeroporto. Hoje só esse polo logístico que eu estou falando para você, que está voltado para o e-commerce, e o e-commerce hoje você pede qualquer produto em Feira de Santana e se surpreende pensando que vem de São Paulo, está saindo de Feira mesmo. Você recebe no dia seguinte, por conta desse polo logístico que existe aqui em Feira. Mas é preciso vir produtos, às vezes vem da China e vai para São Paulo, de São Paulo vem para Feira. E se nós tivéssemos aqui um aeroporto, isso favoreceria bastante. Então, a reclamação do empresário nosso aqui é que as pessoas que querem vir para aqui, a primeira coisa que pergunta, cadê o aeroporto? Está funcionando? Existe aeroporto de carga? Não tem. Então, é preciso que nós tenhamos aí esse olhar voltado para a criação de um aeroporto urgente. É bom lembrar que hoje o maior índice de transporte hoje no mundo é marítimo e aéreo. Né? O marítimo com outro tipo de viés, mas o aéreo Campinas hoje, São Paulo, que são os maiores aeroportos de carga e descarga, e Feira de Santana, que estaria nessa linha antes de Salvador, seria a prioridade, e hoje deixa de ter. E outra coisa, Dilson, se você tem um aeroporto alternativo em Feira de Santana, qualquer problema que tiver com o aeroporto de Salvador, Feira de Santana está a 10 minutos de voo. E eu acho que é muito importante para que nós não tenhamos aí passageiro indo para Aracaju ou para Ilhéus. Então é preciso, o aeroporto mais próximo de Salvador é o de Aracaju, são 300 quilômetros. Agora, o que é que você acha que isso tem levado resistência a nossos políticos, nossos governantes? Eu acho que não é falta de conhecimento, porque existe estudo aí feito pela Infraero que a viabilidade econômica do aeroporto de Feira é total. Nós temos muita viabilidade econômica. Nós temos aí, de imediato, 4 milhões de consumidores para o aeroporto de Feira, porque toda essa região aqui, de Feira de Santana para trás, não deixaria de pegar voo em Feira para ir para Salvador. Salvador é muito mais complicado. Não sei o que é que ocorre, que até hoje os governantes não tiveram esse olhar. Mas se você tivesse o aeroporto funcionando regularmente em Feira de Santana, ninguém iria pegar voo em Salvador. E Feira de Santana lotaria avião todos os dias. Agora você coloca um voo por semana, aí termina querendo ir para São Paulo. Você vai e não tem como voltar para Feira, então é melhor pegar o voo de Salvador. Porque você tem uma variedade de voos com preços diferenciados. Além de que você não tem uma estação de passageiros decente, né? Também. É preciso fazer um investimento alto para que a gente possa ter os resultados que nós almejamos. Agora, aí já é uma observação empírica minha. Eu acho que é uma coisa muito fácil de vocês entenderem, vocês são empresários. Se Feira tiver um aeroporto funcionando, com alternativas de voos, com um aeroporto de carga, o aeroporto de Salvador perde de 30% a 40%. E lá tem um investimento altíssimo, né? Um grupo francês tomou conta do aeroporto, e evidentemente no momento que você cria uma alternativa dessa em Feira de Santana, Salvador perde de 30% a 40%. Então o problema, no meu modo de ver, está mais na questão financeira, econômica, e até política, porque os políticos também
É igual a água, que só querem correr para o mar, ninguém quer correr para o Rio Jacuípe quer correr para o mar. Então, talvez seja esse o problema, viu, Edson, que vocês talvez precisem identificar. Mas o que acontece é o seguinte, Dilson, no meu ver, quando você cria uma nova oportunidade em feira, muitas pessoas que não voam, que deixam de ir de avião para São Paulo, para o Rio, para outros lugares, passam a utilizar esse meio de transporte. Então, outra coisa, eu não vou pegar um voo em Salvador porque é muito difícil. Mas em Feira de Santana eu vou pegar sim, eu vou sair hoje. Agora eu posso ir toda semana em Feira de Santana, porque tem voo direto. Então você cria alternativas das pessoas se locomoverem mais. Então, essa perda que você está falando, talvez não seja. É como você falou, é de forma empírica que você está falando, porque na hora que você cria essa oportunidade, você cria também um mercado. E esse mercado passa a ser otimizado. Então eu acho que não teria tanto prejuízo. Que perderia sim, eu não tenho dúvida. Mas não chegaria tanto não. Não chegaria tanto não. Bom, eu acho, a Bahia precisa crescer. Nós temos um aeroporto de grande porte em Vitória da Conquista, que tem uma população menor do que Feira de Santana. E, segundo estudo da Infraero, a viabilidade econômica desse aeroporto em Feira de Santana é muito maior do que o de Vitória da Conquista. Edson, quantas empresas nós temos hoje gerando emprego pelo Sinvest? Disso só corrigindo aí, é Sindivest, Sindicato da Indústria do Vestuário de Feira de Santana e região. Sindivest. Nós temos aí, Dilson, nada de formalizado, mas eu vou te dar assim uma estimativa. Nós geramos dentro dos associados do sindicato, das pessoas que fazem parte da nossa base, em torno de 25 mil empregos. É um número bastante significativo. Nós temos empresa aqui em Feira, que só uma empresa, ela tem quase 1.000 funcionários, trabalha com bag. Nós temos a maior empresa de abadás do Brasil, está em Feira de Santana. Nós temos a maior empresa que trabalha com a linha de uniformes em licitações, que está em Feira de Santana. Essas duas empresas juntas já geram em torno de 800 empregos, somadas outras empresas que tem em Feira de Santana e na região, porque eu não falo só de Feira de Santana, nós abrangemos aí Serrinha, Coité, Santo Estevão, que faz parte da base do nosso sindicato. Nós geramos aí em média de 25 mil empregos direto. Então é um sindicato que tem gera bastante emprego através das empresas associadas e também não associadas. Nós temos aí um consumo enorme de produtos aí no Feiraguai, e esses produtos do Feiraguai, pelo menos 90% são todos produzidos em Feira de Santana, e nós temos mais de 500 empresas de confecções no setor, mas ainda representa muito pouco a nível de estado. Diz que santo de casa não faz milagre. Os comerciantes de feira ainda não compram da indústria de feira. É preciso comprar mais da indústria de Feira de Santana, porque qualidade hoje nós temos. Porque um produto que é produzido em São Paulo e produzido em Feira de Santana, ele não tem diferença de qualidade, porque os maquinários que existem em São Paulo existem em Feira de Santana. O profissional que existe em São Paulo existe em Feira de Santana. O que a gente precisa é ter uma política voltada para que a gente possa ter esse volume de vendas aumentado mês a mês em Feira de Santana e em toda a região. Você fala em 500 empresas, mas onde estão essas empresas que a gente não percebe a olho visto? Olha, como Feira é muito grande, nós temos empresas que já têm marcas consolidadas em Feira de Santana. É difícil de perceber. Porque elas não estão centralizadas num núcleo, né? Elas estão espalhadas, né? Quando eu falo fisicamente a estrutura delas. Eu tive vontade disso, de ver, mas aí os governantes às vezes não nos ajudam, porque nós temos o CIS que foi desativado. Aquele espaço do CIS eu tive negociação para que a gente pudesse colocar um polo de indústria de vestuário ali. Mas era preciso que o governo do estado nos atendesse nesse sentido. E, na verdade, a conversa começou, mas não terminou. E aí a gente não tem como criar um espaço para a gente colocar as indústrias todas em um local. Isso favoreceria demais o crescimento da indústria de vestuário em nossa região. Mas essa falta de apoio faz com que o nosso setor fique atrofiado, apesar de nós gerarmos muitos empregos, mas nós não temos o olhar do governo como deveria ter para que esse setor se despontasse a todo vapor. E é um setor que gera emprego. Então eu estava, antes de começar aqui, nos bastidores, como diz a história, eu estava falando contigo sobre a questão do desemprego. Nós temos aí
mais de 1 milhão, mais não, 1.800.000 empresas de pequeno porte, nas quais 160.000 empresas de meio está na dívida ativa da União. Nós temos uma crise que começou em 2014 e o tiro de misericórdia foi a pandemia, que prejudicou muito as empresas de confecções e outras micro e pequenas empresas. E aí a Câmara dos Deputados, junto com o Senado, criou o Refis, e esse Refis foi vetado pelo presidente. Aí o presidente automaticamente criou um outro meio de criar uma condição para favorecer as micro e pequenas empresas. Porque se essas empresas deixarem de existir, nós teremos mais 13 milhões de desempregados disso. É muito problema que o Brasil vai ter. Então, esse Refis vai favorecer as empresas permanecerem ativas. E se ela permanece ativa, ela participa de licitação, porque ela vai ter condições de pagar. É muito importante uma empresa estar viva e com condições de participar do mercado. E para participar do mercado, precisa estar em dias com os tributos. E nesses últimos 8 anos, as micro e pequenas empresas sofreram muito, muito mesmo. A crise econômica afetou de cheio as micro e pequenas empresas. Aí veio a pandemia. A pandemia foi o tiro de misericórdia em cima das micro e pequenas empresas. Então, quando você tem 1.800.000 empresas, olha só, micro e pequenas empresas, se você colocar aí 5 empregos só, vou colocar 1.800.000, dá quase 10 milhões de pessoas desempregadas. Considerando que as MEIs são mais familiares. A MEI são empresa individual. É microempresa individual. E geralmente é o cabeça da família, com o filho, com a mulher. Isso. Aí forma aquela empresazinha e começa a trabalhar. É uma oportunidade que eles têm também de estar pagando o INSS através dessa empresa. E com isso nós temos 160.000 empresas de meio. Então em tese essas MEIs são devedoras da Previdência. Não, elas são devedora da Previdência que vai para a dívida ativa da União. Exatamente. Mas as outras micro e pequenas empresas são devedoras não só da Previdência, mas também do Simples Nacional, que estão com a dívida ativa, não tiveram condições de honrar com seus tributos e com isso criaram grande dificuldade de permanecer. Estão aí ativas, o governo está certo de se preocupar de fazer algo que possa favorecer o pagamento dessas dívidas. Eu acho que o que ele está fazendo aí seria bom, mas seria bom que os deputados vetassem o veto do presidente. Mas o presidente vetou sabendo que podia ser derrubado o veto, porque ele sabe que poderia ser derrubado. Porque ele encontrou uma situação intermediária, né? Mas não contempla 100% como o veto. Exatamente. Seria interessante que os deputados derrubassem o veto do presidente para que essas empresas realmente permanecessem ativas, com condições legais de pagar, porque o que mais afeta o pagamento desses tributos são justamente as multas, juros e o prazo elástico para as pessoas pagarem essa dívida. São muitas empresas de dívida. Quando você fala assim, 1.800.000 empresas, é muita empresa. É muita empresa. Se colocar 5 pessoas por cada empresa dessa, que tem muito mais, tem empresa com 20, com 30 funcionários, isso vai dar quase 10 milhões de pessoas. Que se essas empresas deixarem de existir, essas pessoas vão ficar desempregadas. São 10 milhões de desempregados. Nós estamos conversando com Edson Nogueira, presidente do Sindivest, em Feira de Santana, no oferecimento de Dinúbia. O melhor da volta às aulas está na Dinúbia. Tudo em material escolar, em um só lugar, todos os itens, diversas marcas, variedade com os menores preços. Dinúbia Papelaria, material escolar você acha aqui. Dinúbia Papelaria, variedade, Avenida Senhor dos Passos, 1395. De Ricarte, distribuidor de autopeças, linha leve, linha pesada. Agora, na rua São José, 332, Baraúnas. De Ricarte, com 2 T, gente. Acesse dericarte.com.br, 21016100. E manda aí o café do Mauro, café da Rio Delicatessen. Também no oferecimento do Colégio Santo Antônio, ensino que conecta tradição e inovação, educação bilíngue e formação socioemocional, aulas de empreendedorismo, robótica e muito mais. Matrículas abertas, 998322992. Também queremos lembrar a você, verão bom
com um pé na Jade Veículos e o outro na estrada, para você aproveitar este verãozão maravilhoso e comprar os carros 2022. A Frontier, por exemplo, tem espaço, conforto, potência para todos os tipos de terrenos e a Jade tem promoção imperdível. Garanta já sua Frontier hoje mesmo. Toda a linha Nissan Frontier com taxa zero, super bônus, entrega imediata, cashback de R$5.000. Com cashback, esse dinheirinho na mão, você pode pagar o IPVA, pode estender a garantia do carro ou acessórios para sua Frontier. E lembrar que a Frontier é o carro mais econômico do mercado. Você vai entrar numa caminhonete confortável e ficar viciado na Nissan Frontier. Ficar viciado em Frontier. Miro Nascimento, tem alguma pergunta aí para o nosso presidente do Sindivest, Miro? Você também é um microempresário, mas não está devendo ao governo não, né? Você está em dia, né? Não, graças a Deus não. Está em dia. Tá, sim. Tá. Inclusive tiveram muitos empresários daqueles, né, que entraram primeiro bom dia para você, daqueles que foram naquela naquela vantagem oferecida de início pelo governo, né, no início da pandemia, e muitos acabaram se sufocando, né, porque deixaram, não, pode pagar depois, vamos fazer. Os empréstimos, agora é isso que eu queria falar, assim, os empréstimos que o governo acabou por fazer, entre aspas, para né? as pequenas empresas. Isso. Agora, só que eu sou pequena e não consegui esse dinheiro, viu? É o Pronamp, né? Chegava no banco Caixa Econômica do Brasil, rapaz, ó, o dinheiro acabou, mês que vem tem. Aí vai chegar no Bradesco e disse, não, eu tenho, agora o juro aqui quer dizer, você não tinha de Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e a conversa era a mesma, a gente está com o nosso cadastro em dia, tá tudo, mas, rapaz, você chega ontem, tinha, agora aguarda o próximo mês. Chegaram no... Aí, rapaz, acabou, não deu para quem quis, quer dizer, eu não consegui. Agora, Dilson, essa questão dos empréstimos, muitas empresas foram beneficiadas, mas nessa pandemia, o que mais favoreceu, aí temos que ser justo ao governo federal, foi justamente a questão do apoio à manutenção do emprego. O governo foi justo em pegar aquelas empresas e dizer assim, nós vamos bancar o funcionário, eles pagando o funcionário, mas se ele pagou 4 meses, nós teríamos que manter o funcionário também por mais 4 meses. E com isso mantivemos a quantidade de funcionário trabalhando em condições favoráveis. Isso nós temos que ser justo. Essa pandemia, nesse quesito aí, foi favorável. Mas nós não tínhamos a quem vender. O setor de vestuário vai vender a quem? Se está todo mundo em casa trancado. Quem vai comprar roupa? Para os eventos. Nós precisamos que as pessoas saiam, se locomovam para que a gente possa vender uma roupa nova. Se não tem festa, eu vou vender roupa de festa a quem? Então, eu estou sendo justo com o governo quando ele fez com que contribuísse com a manutenção do emprego, mas ao mesmo tempo a indústria de vestuário foi muito afetada no sentido de que se está todo mundo em casa, eu vou vender para quem? Não tem a quem vender. Então, faturamentos aí caíram pela metade ou mais. E muitas empresas inovaram, fabricando máscara para sobreviver. Mas uma empresa com 100, 150 funcionários não tem condição de sobreviver fabricando máscara. Né? Aí você falou do vestiário de feira, tem cerca de 500 empresas. Nós temos aproximadamente 500 ou mais, viu, Dilson? Eu não tenho aqui, Dilson, números exatos. Nós estamos até junto com o Sebrae vendo aí a questão de um diagnóstico para que nós possamos aí ter a certeza do que estamos falando. Nós sempre temos uma estimativa. Meu último censo que eu fiz, eu era na época presidente do sindicato também, foi em 2006. 2006, nós tínhamos aqui em feira 380 empresas de confecções. De 2006 para cá, nós estamos estimando que tem aproximadamente 500 empresas de confecções ou mais. Deve ter até mais. Mas esse número nós não temos. Nós vamos fazer um diagnóstico para poder fazer um censo dentro dessas empresas para saber quanto emprego gera, quanto imposto paga, para que a gente possa saber também cobrar do governo. Porque se você não sabe quem é, como é que eu vou saber cobrar do governo para que a gente possa melhorar nossas condições de trabalho, né? Pois é. Agora, Miro, tem uma complementação. Pode concluir a sua Não, é sobre a questão que o Edson falava aqui, das leis trabalhistas, né? Considerando o custo, daí muita gente caindo na informalidade.
Aí é interessante disso. Quando eu falo assim da lei trabalhista, eu não estou aqui para prejudicar o trabalhador, porque para mim o importante é o trabalhador estar empregado. E quando foi feita a reforma pelo governo Temer, que contribuiu muito, mas ainda não é essencial, eu acho que a gente precisa ter leis trabalhistas que favoreçam o emprego. Porque o mais importante é a gente tirar esse índice de desemprego que existe aí. Porque quantas pessoas poderiam estar dando mais um emprego e não dá, porque esse cara vai sair daqui, vai trabalhar, vai produzir muito pouco e vai me colocar na justiça. E chega na justiça, já chega com direitos certo. Até que acabou mais isso. Com a nova reforma trabalhista, acabou mais isso. Os sindicatos tinham direito a um dia de trabalho de cada trabalhador por ano. Sem falar outros direitos que os sindicatos tinham. Estou falando de sindicato laboral porque o patronal nunca teve direito a nada. O sindicato patronal são sindicatos pobres, não são de sindicatos ricos. Os sindicatos ricos são sindicatos laborais, que tira do seu trabalhador, tirava, né? Que isso foi cortado, um dia de trabalho de cada trabalhador. Eu não estou aqui criticando o sindicato, de hipótese alguma. Até porque eu sou presidente de um. Apesar de que eu sou do lado contrário, eu sou do sindicato patronal. Mas é preciso que nós tenhamos o cuidado de começar a enxergar as coisas de forma diferente. Nós temos 13 milhões de desempregados. Olha, se eu tenho 13 milhões de desempregados, nós estamos aí trabalhando com a indústria 4.0. A ideia é que cada vez mais diminua a quantidade de emprego gerado e aumente o número de desempregados. E o que é que eu tenho que fazer para poder gerar emprego? Olha, a única forma que eu tenho é acabar com a justiça do trabalho. Primeira coisa que tem que fazer é criar uma vara do trabalho na justiça comum e dizer as condições, porque nos Estados Unidos, eu falei aqui antes aqui com você, que nos Estados Unidos não tem férias, não tem décimo, não tem essas leis que o Brasil tem, e todo mundo quer ir trabalhar nos Estados Unidos, porque uma hora de trabalho custa caro, e o profissional que tem seu valor, ele vai dizer quanto é que custa e eu vou ter que pagar para ele. E eu não vou ter medo de pagar, porque eu sei que o dinheiro dele vai ser aquele, e terminou, tchau e benção, e ele sai com o dinheirinho no bolso, tranquilo, para sustentar a sua família. E nós precisamos que essas leis trabalhistas do Brasil melhorem mais para favorecer o emprego, que a melhor coisa que tem, no meu ver, é a pessoa estar empregada, sustentando sua família de forma digna, entendeu? E hoje o empresário tem medo de gerar um emprego. Tem medo de gerar um emprego, até porque eu preciso de mais uma pessoa, mas vamos trabalhar com o que temos. Vamos trabalhar com o que temos. Porque muitos desses trabalhadores, às vezes, trabalha 2, 3 meses, no nosso caso, que mais é mulheres, que trabalham no setor de vestuário, aí ela é engravida, ela tem ali o direito de... Toda a gestação dela, ela está cheia de direito. Depois que ganha o neném, ela tem mais 4 meses, mais 30 dias de estabilidade, depois que ganha o neném, e aí pronto. O que foi que ela produziu para a empresa? Quase nada. Quase nada nesse período. Então, a gente cria dificuldade para gerar emprego. A gente precisa ter mais cuidado com isso. A gente precisa, nesse momento que o Brasil está passando, que é um país muito rico com um povo muito pobre. A gente precisa transformar isso, um país rico com um povo rico. É o país de commodities. Eu não acredito em país que vende commodities. O Brasil tem minério, tem urânio, tem nióbio, tem grafeno, tem grafite, tem isso, tem aquilo. Olha, nós temos uma mina aqui na Bahia, que é uma das maiores minas de vanádio do mundo. Está aqui na Bahia, em Maracás. Mas vende o quê? Commodity. Enche os vagões de trem de vanádio e manda tudo para fora. É preciso transformar isso. O produto volta para cá industrializado. Industrializado. É preciso transformar isso. E por que não? Eu fui advogado de uma empresa que ela produzia óleo de mamona, multinacional. Ela produzia a mamona aqui, o óleo aqui, e mandava o óleo de mamona para a China para voltar hidrogenado para o Brasil. Existe um programa que, de acordo com a vassoura de bruxas em Ilhéus, então tem uma ZPE aí para sair, na região de Ilhéus, que a ZPE é Zona de Produção de Exportação. A zona de produção de exportação, as empresas vêm de fora, se instalam ali aqui no Brasil, agrega valor ao produto, gera emprego e manda para fora sem imposto. Isso é a ZPE. Se isso ocorrer, Dilson, vai gerar muito emprego para o Brasil. Muito emprego para o Brasil e a gente começa a transformar o nosso produto. Isso é importante. E eu acho que nós temos que estar começando a pensar nisso aí, porque o Brasil é muito rico.
infelizmente, com o povo pobre. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo sua entrevista esclarecedora sobre essa indústria de Feira, esse polo de confecções de Feira de Santana. Eu não sabia. Feira tem cerca de 500 indústrias de confecções. É uma riqueza que precisa ser explorada e informada. E muito obrigado. E algo mais? Eu que agradeço, estou sempre às ordens, na hora que precisar de esclarecer mais alguma coisa que esteja ao meu alcance. Eu estou no SEBRAE, na Federação das Indústrias, e no Sindicato da Indústria do Vestuário. Fui vice-presidente da Federação das Indústrias e me coloco sempre à disposição. A todos vocês, e muito obrigado pelos ouvintes estar aí nos escutando. Um abraço. Edson Nogueira, obrigado pela sua presença no nosso Bom Dia Feira.